dia a todas, todos e todes. É uma alegria para mim estar aqui nessa manhã, participando do Memórias da Loucura. Adorei ouvir os meus colegas de mesa. Tive um pequeno problema de internet, mas já consegui voltar. Dada a exiguidade do tempo e como também, né, já atrasamos um pouco, a minha fala vai ficar mais sobre a esperança do que sobre a sobrevivência, né? Só para contextualizar, eu venho trabalhando com essa categoria de sobrevivência desde 2012, com pesquisas de campo. Ela me apareceu a partir de uma fala de um interlocutor de campo, quando eu realizava uma pesquisa no Complexo do Alemão sobre cultura e produção artística naquele território. E esse interlocutor de campo, da minha pesquisa de campo, um MC, ele falava para mim de uma cultura de sobrevivência que era importante para a gente entender todo tipo de produção artística e cultural que se dava naquele território. Essa cultura de sobrevivência, falando assim muito rapidamente, ela era a construção de uma criatividade não apesar da precariedade material e de direitos, mas a partir dela. E ainda também, de modo muito resumido, a gente pode dizer que uma das coisas importantes dessa cultura de sobrevivência é uma atenção muito forte ao tempo presente. Existe a letra de um funk proibidão que diz no seu refrão: hoje somos festa, amanhã seremos luto. E eu acho que esse refrão, ele resume o que está dentro da perspectiva que trabalhamos dessa ideia de sobrevivência, né? Então, a sobrevivência, ela não é pensada só como uma existência para garantir a sobrevida biológica, né, existência orgânica, mas também como um espaço um espaço de invenção de vida, de produção artística, de produção cultural, né, sem romantização da precariedade, mas procurando trazer, né, essa ideia de que a criação artística, a expressão da criatividade é algo central na vida das pessoas e não algo que se faz apenas quando a barriga está cheia, né? Numa concepção mais burguesa da arte como algo que é um adorno, uma perfumaria, né? Algo que não é essencial na vida das pessoas. E mais recentemente eu venho desenvolvendo um projeto que deriva desse, que é pesquisar a dimensão da esperança, sobretudo entre esses mesmos atores sociais com os quais eu já venho trabalhando há bastante tempo, que são artistas, produtores culturais, agentes culturais, que vivem essas situações de precariedade material e de direitos, notadamente nas periferias cariocas, né, nas periferias e favelas. E esse tema da esperança começou a me instigar quando eu escutei pela primeira vez a música Amarelo, canção principal do álbum de mesmo título do rapper paulistano Emicida, artista central da cena hip-hop no Brasil e um dos mais influentes da atualidade. Amarelo é a faixa de maior sucesso do álbum, em termos de número de visualizações no YouTube, né, mais de 8 milhões de visualizações no canal oficial do artista hoje. E ela teve seu videoclipe lançado nas redes sociais em 25 de junho de 2019. Imediatamente disparou uma série de debates entre fãs do artista, críticos musicais, rappers e um público mais amplo, identificada pela experiência comum de viver sob ameaça desde a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República em 2018. Emicida canta a música com duas parceiras, Maju, cantora que se apresenta como pessoa trans não binária, e Pablo Vittar, artista drag queen, unindo assim três corpos-alvo explicitamente definidos como tal pelo atual governo brasileiro e suas declarações racistas e homofóbicas. Ao contrário do que se poderia esperar de um rapper identificado a temas de protesto social e político, no single Amarelo, Emicida fala de esperança, positividade, de vencer ou driblar as adversidades da vida. Em seu início, é um longo e real depoimento de um jovem em luta contra a depressão e ideação suicida. Em seguida, um sample de Sujeito de Sorte, música de Belchior, de 1976, anuncia o refrão que será entoado ao longo de toda a música. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. À primeira vista, a música se refere a sobreviver. Porém, na voz de Pablo Vittar, vem a recusa à ideia de sobrevivência.
Ela diz: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. E esse verso me fez pensar e repensar a minha própria pesquisa a partir da noção de sobrevivência e perceber suas limitações no atual momento da história do Brasil. Todo o álbum segue no mesmo tom, tratando de vivências cotidianas de dor e batalhas pela sobrevivência, sustentadas por redes de afetos poderosas, inclusive as redes de amizade, que dão sentido à existência na precariedade. As músicas não deixam de denunciar o genocídio da população negra, a violência policial na periferia, o racismo e as desigualdades de classe, motivos que podemos considerar clássicos no movimento hip-hop, no Brasil e no mundo. Mas, ao lado destes, surgem temas como autocuidado, saúde mental, amizade, filhos, sonhos. O álbum Amarelo se desdobra no projeto Amarelo Prisma, é uma série de podcasts publicados no canal do artista no YouTube, debatendo alimentação orgânica, medicina ayurveda, exercícios físicos, plantação de hortas e ervas medicinais baseadas em conhecimentos ancestrais e cuidados com a saúde mental, em particular no contexto da pandemia de Covid-19, que vem impactando de forma trágica as regiões mais pobres das grandes cidades brasileiras. Podemos dizer que há o esforço de construção de uma narrativa de esperança que busca responder a um contexto histórico de destruição de direitos, de retrocessos de conquistas sociais e de impulsionamentos de políticas genocidas para populações periféricas, LGBTQI+, mulheres e segmentos marginalizados que seguem sendo ampliados com o aprofundamento de um regime de extrema-direita e com eventos de uma pandemia em escala global. O álbum Amarelo é o mais destacado exemplar de uma tendência que percebo surgir entre artistas e coletivos culturais periféricos ou que tem as periferias urbanas como referência criativa. Eu venho acompanhando, né, também desde pelo menos 2008, coletivos culturais e artistas que produzem seus trabalhos nas periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses vários artistas e grupos, né, muitos conseguiram disputar e mesmo viver, né, sobreviver mesmo, garantir sua sobrevivência a partir de recursos voltados especificamente para a arte, para a cultura, né, principalmente através das políticas de editais, algo que, principalmente de 2016 para cá, praticamente acabou, né? E esses grupos artísticos que disputaram esses recursos no momento das políticas dos editais, muitos deles procuraram se reinventar no atual contexto de ausência de editais ou, né, escassez dos mesmos, dificuldades econômicas de diversas ordens, desemprego, recrudescimento da militarização em territórios periféricos, intensificação da precariedade de direitos, mais uma vez, né, tudo isso agravado com a pandemia de 2019. E minha intenção nessa minha atual pesquisa é pensar como esses sujeitos imaginam o futuro a partir desses trabalhos com a arte e com a cultura, né? De modos diversos, suas iniciativas hoje falam de esperança, solidariedade, estratégias de médio e longo prazo. São exemplos, né, de um fenômeno que a gente poderia perceber aí como a necessidade de inventar caminhos e rotas de fuga para escapar de uma narrativa baseada no medo e na desesperança. A música do Emicida retoma por meio do sample do Belchior, lançado em 76 durante a ditadura empresarial militar. No Brasil de 2020, são frequentes as alusões e as comparações com esse período histórico, dadas as afinidades explícitas do presidente da República com o mesmo e as práticas autoritárias que vêm se impondo nas instituições sob seu governo. Na música de Belchior, o eu lírico diz: presentemente posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho pensado comigo, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Sendo sujeito de sorte é estar vivo, ter Deus ao seu lado, sair do sofrimento do passado. O rapper, atualizando a música para 2019, faz referência ao terrível ano de 2018. Ano passado eu morri.
marcado por eventos traumáticos, como o brutal assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, o emblemático incêndio do Museu Nacional e a própria eleição da extrema-direita no Brasil. Os que sangraram demais e choraram para cachorro em 2018, mas estão vivos, precisam não morrer e seguir para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome, como diz a música. Mais adiante, o rapper manda uma mensagem mais direta aos sujeitos de sorte. Aí, maloqueira, levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, certo? Você mesmo. Respira fundo e volta para o ringue. Vai. Você vai sair dessa prisão, você vai atrás desse diploma, com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós. Vai, te vejo no pódio. Esses sujeitos periféricos que produzem essas narrativas de esperança, do qual o Emicida é um representante, também com quem ele dialoga na sua música, diferem em suas concepções políticas e visões de mundo de outros que aparecem em pesquisas importantes recentemente por Gabriel Feltran, Rosana Pinheiro Machado e Lúcia Scalco, nas periferias brasileiras, procurando entender por que as periferias votaram em massa no candidato da extrema-direita. Né? Então, isso mostra que essa dissonância, essa diversidade de opiniões, né, de perspectivas políticas, ela demonstra a complexidade dos territórios genericamente denominados periféricos, bem como a diversidade e multiplicidade desses sujeitos nas suas produções narrativas e leituras de mundo, né? E aí não tem como a gente não fazer referência à dimensão do tempo. Se eu disse que a sobrevivência era profundamente enraizada no presente, né, em garantir o hoje, o agora, a esperança, ela necessariamente tem que imaginar um futuro, né? Só que esse imaginar o futuro, pelo que eu percebo nessas produções culturais mais recentes, não necessariamente está em construir algo no sentido de um progresso, né? Lembrando Walter Benjamin, muitas dessas narrativas apontam justamente o contrário, né? Com a necessidade de romper com o tempo linear, vazio e homogêneo do progresso, e olhar para o passado e recuperar a tradição dos vencidos. Então, fazer uma horta orgânica, para que as pessoas se alimentem melhor nos chamados desertos alimentares, que são as periferias brasileiras, resgatar práticas ancestrais das suas avós, das suas bisavós, o próprio cuidado com a saúde mental, que é um tema que vem aparecendo muito, né, como algo, sim, que importa, inclusive como militância política nas periferias, também resgatar práticas de espiritualidade ancestrais, por exemplo, né, e de cuidados individuais e coletivos. Então, esses índices, né, eles me levam a uma reflexão muito importante de um filósofo chamado Jonathan Lear sobre esperança radical. O Jonathan Lear, ele estuda um relato de um chefe Crow, uma etnia indígena norte-americana, no início do século XIX, no início do século XX, quando os Crow, logo após, né, os Crow terem sido confinados em reservas, isso vai acontecer na segunda metade do século XIX, e, portanto, tendo seus modos de vida totalmente destruídos. Era um povo nômade, era um povo que vivia de caça, de coleta, né? E o Lear pergunta, né, como que essa etnia teve seu modo de vida totalmente destruído e como sobreviveram enquanto povo. Então, ele vai atrás desse relato, desse chefe Crow, né, registrado em livro, e ele chega a essa noção de uma esperança radical. O que é a esperança radical? A esperança radical, ela é algo que floresce quando tudo é destruído. E aí não só as condições materiais de vida, mas, inclusive, os instrumentos para fazer a realidade ter sentido, a vida ser inteligível. Né? E como que os Crow conseguiram se reconstruir, permanecer enquanto povo, a ponto de, um século depois, continuar a ser uma etnia que tem uma língua, tem práticas próprias, tem seus rituais, tem seus modos de vida. Ele vai chamar a atenção, né, para a necessidade de invenção de uma série de estruturas psíquicas coletivas que vão sustentar isso. E a principal delas vai ser a interpretação
coletiva de sonhos, né? Então, os sonhos que eram interpretados coletivamente vão apontar para um futuro auspicioso, para um futuro de reinvenção, pela possibilidade de se adaptarem a um modo de vida e, ainda assim, não deixarem de ser indígenas Crow, né? Isso é diferente de um mero otimismo. Por quê? Porque o otimismo, ele, como Terry Eagleton diz, ele é uma espécie de fatalismo, né? Tanto o pessimismo quanto o otimismo, eles são fatalismos. Quer dizer, você imagina um futuro melhor, ou no caso do pessimismo pior, sem base material na realidade. Simplesmente você tem uma perspectiva de que tudo vai melhorar. E a esperança radical, não, ela é muito ativa, ela constrói no presente essa capacidade de inventar um futuro, né? E aí não tem como. E aí mirar o passado é fonte de esperança, né? Não é à toa que o documentário recém-lançado na Netflix do Emicida se chama, dentro desse projeto do Amarelo, né? É tudo para ontem. Não no sentido só é tudo para ontem, no sentido de que a gente tem que agir logo, né? Mas no sentido de que ontem existe uma dívida com esse ontem. Existe um passado a ser redimido, como diria Benjamin, né? O tempo, portanto, informa para a gente hoje que o passado não morreu. O passado, ele merece ser atualizado, a gente tem que prestar conta com ele. E mais do que isso, enquanto nesse passado os oprimidos continuarem sendo massacrados, né, a gente não tem como imaginar futuro. E aí, não tem como a gente não lembrar daqui do trabalho da própria Anísia da Silveira, né, quando ela conta dos casos como do Emílio de Barros, né, do Rafael, que eram sujeitos, né, desenganados pela medicina de sua época e que se tornam artistas porque houve escuta, porque houve aposta, porque houve esperança, né? E aí, já caminhando para encerrar minha fala, eu queria lembrar aqui de um filósofo que era muito amado pela doutora Anísia, que é o Spinoza, né? Que eu acho que ele fala uma coisa muito preciosa na ética dele, no livro, né? A Ética. Ele é um grande filósofo das sensações, dos sentidos, né? Onde ele fala de esperança e medo, né? A esperança, para ele, é a alegria instável, surgida da imagem de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos dúvida. E o medo é uma tristeza instável, também, que vem igualmente de uma coisa duvidosa. E se da esperança a gente tirar a dúvida, a gente fica com a segurança. Se do medo a gente tirar a dúvida, a gente fica com desespero. Então, creio que no nosso contexto histórico atual, a dúvida também é uma grande companheira, porque não podemos estar seguros, mas também não podemos estar em desespero, né? Então, essa alegria instável, né, depende desse canto de esperança, como disse o Hugo, né, que é a parte do que a gente está falando aqui. Para encerrar minha fala, eu queria ler uma poesia do Paulo Freire, em que ele fala exatamente disso, né? Ele compõe essa poesia num momento muito difícil, em 1971, momento duríssimo da ditadura militar brasileira, onde ele estava no exílio. E essa poesia se chama Canção Óbvia. Ele diz: escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada como um jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera.
Então, é isso. Acho que a esperança é ação. Obrigada.